Os Estados Unidos da América. A guerra submarina da Marinha dos Estados Unidos da América contra o Japão começou oficialmente em 7 de dezembro de 1941, mas os submarinistas já se preparavam para essa batalha há décadas. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, que resultou em avaliações estratégicas que pintavam o Japão como o adversário mais provável em outra guerra. Com as lições da campanha de submarinos da Marinha Kaiserliche contra o Império Britânico ainda frescas na mente, incluindo o quão perto chegaram de tirar o Reino Unido da guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América voltou sua atenção para como cortar a linha de vida econômica de outra nação insular, caso necessário. Isso era tudo muito bom e agradável. O Japão tinha uma marinha menor, dependia de mais recursos estrangeiros e não tinha tanta experiência prática com a guerra anti-submarina quanto os britânicos e a Marinha Real. Porém, o Pacífico era imenso, imenso ao estilo Douglas Adams, ainda que, naturalmente, nos anos 1920 não soubessem o significado dessa referência em particular. Além disso, os Estados Unidos da América estavam a milhares de quilômetros do Japão e de todas as rotas comerciais que o Japão poderia explorar, o que era um problema se você quisesse que os submarinos operassem contra o Japão por mais de 5 minutos antes de voltarem para casa. Nesse cenário, a única vantagem era que os submarinos dos Estados Unidos da América, diferentemente dos alemães, não precisariam atravessar linhas de bloqueio e campos minados para alcançar seu destino. Felizmente, a Marinha dos Estados Unidos da América tinha duas bases muito mais próximas do Japão, Guam e as Filipinas, especificamente nas Filipinas Cavite, com o apoio de Manila. Mas muitos planejadores dos Estados Unidos da América previram que Cavite provavelmente cairia. Isso também implicou em um aumento no número de submarinos necessários para interromper efetivamente os esforços do Japão. Devido à necessidade de basear todas as operações ofensivas em Guam, sustentadas por uma frágil ligação de suprimentos de San Diego para Pearl Harbor e então para Guam, com poucas paradas no trajeto. O número exato calculado foi de 144 submarinos, o que era muito mais do que o Congresso estaria disposto a permitir que eles tivessem. Um dos principais fatores por trás desses cálculos foi o fato de que até mesmo o mais novo design de submarino da Marinha dos Estados Unidos da América, a classe S, tinha um alcance relativamente curto comparado ao que provavelmente seria chamado para fazer. O futuro das necessidades de submarinos dos Estados Unidos da América foi estabelecido rapidamente. Submarinos projetados para o Mar do Norte ou Mediterrâneo poderiam ser pequenos, de mergulho rápido e otimizados para desempenho subaquático. Já os submarinos dos Estados Unidos da América precisariam ter grande alcance, alta velocidade de superfície para atravessar longas distâncias em bom tempo e priorizar confiabilidade em vez de tecnologia de ponta, já que reparos e peças de reposição poderiam estar indisponíveis durante a patrulha. Eles também precisariam ser reformados rapidamente entre as patrulhas. Com recargas limitadas em longas missões, os submarinos precisariam carregar muitas armas capazes de abater o alvo rapidamente, com 1 ou 2 acertos, se possível. Tudo isso exigiria um grande submarino, o que significava alto custo, e isso tornava os fatores acima ainda mais importantes, pois um design caro implicava que o Congresso não permitiria a construção de muitos. Porém, as restrições orçamentárias não eram o pior problema. Os 2 primeiros tratados navais do Entreguerras, Washington e o primeiro de Londres, impuseram restrições à guerra submarina, levando muitos no Congresso a argumentar que a Marinha dos Estados Unidos da América precisava apenas de pequenos submarinos costeiros para a defesa doméstica. O Congresso decidiu que nenhuma tecnologia estrangeira poderia ser usada em submarinos dos Estados Unidos da América, apesar dos Estados Unidos da América não possuírem um motor a diesel adequado para submarinos. Até meados dos anos 30, problemas de motor lideravam a lista de defeitos que afetavam os poucos submarinos que a Marinha dos Estados Unidos da América podia pagar. Eventualmente, porém, com o colapso do sistema de tratados, tensões crescentes em todo o mundo e a adoção de sistemas a diesel adaptados de locomotivas ferroviárias, as coisas começaram a melhorar e novos submarinos de frota começaram com a classe Porpoise, depois os Salmons, Sargos e Tamburs, os Mackerel, sendo um pequeno submarino experimental, e então finalmente a classe Gato. Apesar de 2 outras classes entrarem em operação durante a guerra, o Gato seria a última classe de submarinos pré-guerra dos Estados Unidos da América. O design seria levemente adaptado para os Balaus, a outra grande classe de tempo de guerra para a força submarina americana.
Além de uma dispersão de pequenas produções durante o período entre guerras, a outra grande classe que estaria disponível para a Marinha dos Estados Unidos no início do envolvimento dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial seria a então bastante antiga classe S, embora sua capacidade estivesse significativamente atrás dos modelos mais recentes. Os novos submarinos dos Estados Unidos da América foram projetados com extras especialmente úteis no Pacífico Ocidental, visando um objetivo singular, começando em 1936. Isso também incluiria ar-condicionado, que também seria adaptado a um número de submarinos. Embora não todos, o primeiro e mais óbvio uso dessa instalação era para evitar que as tripulações morressem de insolação, e à medida que as águas tropicais transformavam seus navios em panelas de pressão. Mas também havia outro propósito. Muitos dos novos sistemas eletrônicos, começando pelo computador de controle de fogo para os torpedos, precisavam de um ambiente que não estivesse pingando de condensação se fossem funcionar por mais de 5 minutos. Isso seria muito benéfico nos próximos anos, quando novos sistemas de sonar, radar, eletrônicos e de rádio fossem adicionados aos submarinos. Os submarinos também ganharam condensadores de água. Esses eram vitais em missões longas para evitar que um submarino desperdiçasse espaço com suprimentos de água doce, além de melhores alocações de comida e pagamento adicional para a tripulação. De muitas maneiras, os submarinistas se viam como uma espécie de elite. Mas também havia problemas. Dos dois maiores problemas. Um era meio conhecido, mas amplamente ignorado. O outro seria uma surpresa desagradável quando a guerra fosse declarada. Aquele que alguns oficiais estavam cientes era uma atitude cultivada em muitos comandantes. Com as restrições de tempo de paz e orçamento ao longo do final dos anos 20 e início dos anos 30, comandar um submarino se tornou menos um exercício de pensamento livre e mais uma caminhada na corda bamba. Qualquer falha, independente da causa ou magnitude, era imediatamente atribuída a um capitão. Um movimento errado poderia arruinar uma carreira. Isso chegava ao ponto de que, durante exercícios de problemas de frota, um capitão que fazia uma corrida de ataque a um navio inimigo da força oposta, mas era detectado, seria repreendido, enquanto um capitão que nunca era detectado, mas na verdade não fazia nada, seria elogiado. Isso compreensivelmente tornou muitos capitães incrivelmente cautelosos, como se veria cautelosos demais, o que foi combinado com uma leve superênfase nos aspectos técnicos de como um submarino funcionava, em vez do papel de como realmente liderar homens e comandar uma tripulação. Claro, líderes naturais também se destacariam, então o problema não era universal, e alguns dos membros da alta hierarquia da Marinha dos Estados Unidos da América também perceberam o problema e estavam tentando mudar as coisas. Conforme a guerra na Europa avançava, eles começaram a notar que o foco em enfrentar navios de guerra inimigos, que dominava o treinamento entre guerras e envolvia permanecer submerso e lançar torpedos baseados apenas em indicações sonoras, estava, provavelmente não o cenário mais comum que os submarinos dos Estados Unidos da América enfrentariam. Isso também teria que mudar. O problema desconhecido estava nas armas que todos, exceto os submarinos mais antigos, carregavam. Isso demoraria um pouco para ser revelado. Diante disso, a guerra começou para os submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América quase simultaneamente aos homens e navios na Battleship Row. 7 de dezembro de 1941 viu o United States Ship Pompano, junto com suas irmãs Plunger e Pollock, correndo na superfície em alta velocidade. Eles deixaram São Francisco há uma semana e estavam programados para 8:00. O mau tempo que atrasou o porta-aviões United States Ship Enterprise também havia retardado os 3 submarinos, então ele se sentiu sortudo, de certa forma. Quando os relatos do 8:17, eles ainda estavam a pouco mais de 100 milhas de distância. Após bombear o máximo de água possível para melhorar a navegabilidade na superfície, as tripulações esperaram pacientemente enquanto a água enchia lentamente os tanques de lastro e os 3 submarinos iniciaram uma abordagem mais lenta e cautelosa para Oahu. Pouco mais de 1 hora depois, a aparição de uma aeronave solitária quase significou o fim de 2 dos submarinos. Pompano viu isso e tentou um mergulho de emergência, mas quase virou completamente devido ao controle incorreto do tanque de compensação.
Plunger decidiu que a aeronave provavelmente era amigável, veio à superfície e foi imediatamente metralhada pela referida aeronave, possivelmente um batedor japonês indo verificar a âncora alternativa da Marinha dos Estados Unidos da América em Lahania Roads. Mas o comandante da divisão, em negação de que poderia haver uma guerra e convencido de que era um mal-entendido com uma aeronave dos Estados Unidos da América, recusou-se a sinalizar o curso ou a localização da aeronave. Enquanto isso, em Pearl Harbor, outros submarinos sofriam um ataque mais intenso. O United States Ship Tortog e o United States Ship Dolphin estavam próximos e as tripulações tentavam afastar as aeronaves em chamas da Marinha Imperial Japonesa que se espalhavam apesar de terem apenas uma Browning de calibre 50 como defesa aérea. No mar, os motores do pômpano começaram a falhar e uma aeronave real da Marinha dos Estados Unidos da América surgiu, mostrando-se mais perigosa que a única aeronave de reconhecimento japonesa, pois estavam totalmente abastecidos, armados e, compreensivelmente, um pouco gatilho feliz. Os 3 submarinos foram redirecionados para se encontrar com o Gudgeon, que estava na âncora alternativa e agora seguia em sua direção. Não seria até o dia 9 de dezembro que o pequeno esquadrão de 4 submarinos finalmente chegaria a Pearl Harbor, lá para testemunhar a devastação em primeira mão. Longe e profundamente debaixo d'água, o grande mas antigo United States Ship Argonaut estava navegando perto de Midway quando tiros foram relatados. Era uma força de bombardeio da Marinha Imperial Japonesa. Gradualmente, o lento, desajeitado e meio desmantelado Leviatã se aproximou, encontrando um par de destroyers japoneses. Felizmente, a combinação da fraca doutrina de guerra antissubmarina da Marinha Japonesa e o treinamento enraizado que fez o Argonaut se aproximar em profundidade significava que, embora o submarino dos Estados Unidos da América se encontrasse incapaz de atacar esses navios de superfície rápidos e ágeis, eles, por sua vez, não conseguiram localizar o velho submarino barulhento e ambas as partes viveriam para lutar outro dia. Com a notícia do surto de hostilidade, os submarinos dos Estados Unidos da América em mar aberto entraram em pé de guerra. Alguns, como o Sago baseado em Manila, conseguiram se dirigir para o mar. Outros, porém, ficariam presos nas primeiras ondas da ofensiva japonesa no Pacífico Ocidental. O J. Killen estava a bordo do United States Ship Sea Dragon, baseado em Cavite, Filipinas. Ele lembra em parte, em dezembro de 1941, estávamos no estaleiro naval de Cavite para uma revisão. No dia do bombardeio de Pearl Harbor, os japoneses destruíram todos os aeródromos nas Filipinas, eliminando nossa proteção aérea. Em 10 de dezembro de 1941, ao meio-dia, o estaleiro naval sofreu um forte bombardeio. 3 voos de 27 bombardeiros Mitsubishi sobrevoaram nosso estaleiro naval, lançando bombas de 500 libras. Nós não tínhamos uma arma que pudesse alcançá-los. Eles nem sequer quebraram a formação. Eles destruíram totalmente o estaleiro naval e os navios no dique seco. Nosso submarino Sea Dragon estava amarrado ao cais, com nosso navio irmão, United States Ship Sea Lion SS-195 amarrado ao lado. O Sea Lion levou uma bomba de 227 kg pelo alçapão da sala de torpedos de popa, afundando-a. Naquele momento, um oficial e eu estávamos na ponte do Sea Dragon. O oficial morreu na explosão da bomba que destruiu o Sea Lion. Enquanto eu corria pela escada abaixo para a torre de comando, outra concussão me jogou 14 pés abaixo para o convés da sala de controle. 4 botões de cerca de 2 polegadas era tudo o que restava do corrimão da escada para o controle. Eu caí em um dos botões que se projetavam, aterrissando com força na ponta da coluna. Fiquei desacordado no convés da sala de controle por um tempo até ouvir o capitão gritar: "Abandonem o navio!" Quando consegui me levantar, pretendendo chegar ao convés superior e começando a descer o cais, o capitão ordenou que todos voltassem a bordo. Depois que os bombardeiros se foram, um navio de salvamento, o United States Ship Widgeon, amarrou-se à nossa popa e, com algum esforço, nos tirou do leão marinho destruído. Nosso submarino também pegou muitos estilhaços do leão marinho, mas, felizmente, o casco de pressão não foi rompido. Tínhamos muitos buracos na superestrutura e grande parte do convés se foi. Conseguimos chegar a Manila, onde amarramos o submarino ao navio de apoio United States Ship Canopus. Durante 3 dias, o Sea Dragon passou por reparos. Passamos a noite inteira preparando o barco para voltar a navegar. O trabalho no Sea Dragon foi realizado à noite, na escuridão, e durante o dia tínhamos que permanecer deitados no fundo da baía de Manila até anoitecer novamente.
O motivo disso era que os japoneses escolhiam a luz do dia para seus ataques. Finalmente prontos para o mar em 13 de dezembro de 1941, partimos para Surabaya, Java, nas Índias Orientais Holandesas. Ao passar por Corregedor rumo ao sul, avistamos 3 destroyers japoneses patrulhando a entrada da Baía de Manila. Corregedor era uma fortaleza insular do exército na entrada da Baía de Manila. Durante o mergulho, os japoneses nos deram o primeiro gosto de carga de profundidade. Depois de cerca de 2 horas, os 3 destroyers finalmente partiram. Emergimos e, após alguns dias, finalmente chegamos a Surabaya, Java. Entramos em um dique seco holandês e eles nos consertaram da melhor maneira que puderam. Após revisão pelos holandeses, saímos para nossa primeira patrulha ofensiva. Fomos designados para uma estação de patrulha na Indochina francesa. Estávamos fora da Baía de Cam Ranh, uma grande base naval japonesa. Abordamos um cruzador pesado japonês. Nosso capitão ordenou o disparo de 4 torpedos enquanto o cruzador estava entrando em sua base. Todos os torpedos erraram o alvo. Usávamos torpedos Mark 14 e tínhamos problemas com eles, como todos os outros. O erro foi caro. Fomos bastante bombardeados com cargas de profundidade. Após 55 dias, encerramos nossa patrulha. Não pudemos voltar para Surabaya porque os japoneses já haviam capturado, então nossas ordens eram ir para Perth, Austrália. O próximo problema para os submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América, o infame torpedo Mark 14, mostrou sua cabeça. Enquanto esses problemas persistissem, não importava o quão bravamente os submarinos dos Estados Unidos da América atacassem. Quase nenhum deles resultaria em algo, exceto deixar a Marinha japonesa saber que havia um submarino na área. O final de 1941 continuou a trazer problemas para os submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América. No Argonauts era mais fácil listar o que funcionava do que o que estava quebrado. A falha de um destilador e de um desumidificador, juntamente com a ausência de ar-condicionado, resultou no aumento significativo da umidade e condensação, resultando em diversos incêndios elétricos e curtos-circuitos, com peças sendo constantemente retiradas de equipamentos isolados e enviadas para secar no forno da cozinha, na esperança de que os eletrônicos remontados continuem funcionando por mais alguns dias. A situação em outros lugares mal era melhor. Os sobreviventes do ataque japonês a Cavite estavam fazendo o seu melhor, mas não havia estações planejadas para eles navegarem. Não havia planos para proteger seus preciosos portos com minas e boa parte de seu estoque de munição, incluindo torpedos, havia sido destruído pelas incursões da Marinha Imperial Japonesa. Apesar dos esforços, os poucos submarinos britânicos e holandeses lutavam para defender a Malaya e as Índias Orientais Holandesas. E claro, essas áreas ainda não haviam sido totalmente atingidas pela onda crescente de ataques da Marinha Japonesa, que primeiro cairia com força nas Filipinas, embora outros desembarques como em Malaya já tivessem sido feitos. E claro, à medida que os exércitos japoneses avançavam em terra, o número de portos seguros disponíveis estava ficando cada vez menor. O Pompano, já consertado, foi enviado em missão de reconhecimento no Pacífico Central, mas continuou enfrentando problemas mecânicos e vazamentos, agravados pelo constante mergulho para evitar patrulhas aéreas aliadas que ainda não sabiam diferenciar submarinos amigos e inimigos. O momento mais crítico foi quando 3 Dauntlesses do United States Ship Enterprise, direcionados por um avião de reconhecimento, submeteram o Pompano a um ataque violento, danificando ainda mais o submarino. Vazando combustível, com um motor a menos e com metade de sua maquinaria restante travando, o submarino perplexo finalmente emergiu perto da ilha Wake, apenas para descobrir que os japoneses controlavam todas as instalações de armas e o resto da ilha, então eles se afastaram cuidadosamente. Em vez disso, eles foram para as Ilhas Marshall ver o que ocorria lá, onde, em 12 de janeiro, ela teve um pouco de sorte pela primeira vez na guerra. Uma dispersão de 4 torpedos contra um grande transporte japonês parecia resultar em 2 acertos, embora, ao verificar o alvo, parecia que, como muitos Mark 14s, estes tiveram problemas, neste caso provavelmente detonando cedo demais ou possivelmente correndo profundamente. Felizmente, o transporte de construção leve sofreu vazamentos devido às explosões próximas, parecendo se desmontar e afundar enquanto a tripulação recarregava seus tubos vazios. Pós-guerra, como se viu, o navio de fato sobreviveu. Claro, nada de bom dura para sempre, e 5 dias depois o submarino tentou atacar uma embarcação de patrulha.
2 torpedos foram lançados. O primeiro explodiu logo após sair dos tubos, detonando o segundo. Assim, tudo o que foi feito foi sacudir ainda mais o barco e alertar a embarcação de patrulha que veio investigar. Os outros 2 tubos frontais foram disparados a queima-roupa. Em teoria, ou a embarcação de patrulha veria os torpedos e tentaria virar, momento em que um ou outro o atingiria de lado, ou manteria o curso e os detonadores magnéticos acionariam os torpedos à medida que passassem pela embarcação de patrulha. O Mark 14, o barco de patrulha, navegou entre as esteiras dos torpedos que seguiram para o horizonte, deixando o submarino vulnerável às cargas de profundidade do navio da marinha japonesa. Felizmente, o submarino sobreviveu, apesar do eixo de hélice estibordo dobrado que gritava como uma banshee ao girá-lo, além dos problemas anteriores. Agora vazando combustível por um eixo e com apenas um motor principal funcionando, o Pompano finalmente conseguiu chegar em casa para buscar em Pearl, próximo ao Argonaut, que estava de volta de Midway com tanta umidade dentro do submarino que mais parecia uma placa de cultura para mofo. A tripulação simplesmente jogou seus colchões enegrecidos direto pela escotilha assim que puderam. O submarino mais antigo retornava a San Diego para reforma enquanto o Pompano e o Dolphin passavam por revisão em Pearl Harbor. O Dolphin teve que interromper sua patrulha devido a problemas mecânicos tão graves que um marinheiro flagrou um engenheiro analisando lençóis, pensando em usá-los para improvisar uma vela. À medida que o resto da primeira onda de submarinos começou a relatar, foi uma leitura deprimente com tantas peças quebradas, tantos torpedos gastos e tão pouco resultado. O único destaque divertido foi o Gudgeon ter conseguido explorar os esforços de quebra de código dos Estados Unidos da América para emboscar e destruir o submarino I-100 e 73. Embora não por falta de tentativas do Mark 14s de sabotar o esforço, já que o torpedo que atingiu o submarino se recusou a detonar. Porém, a energia cinética de um acidente de carro envolvendo o Dude atingindo o submarino foi suficiente para danificá-lo fatalmente. O almirante Withers, comandante dos submarinos da Frota do Pacífico dos Estados Unidos da América, parecia empenhado em refutar qualquer ideia de que os próprios submarinos estavam em falta. Em alguns casos ele estava certo, mas outros estavam sendo repreendidos por seguir as próprias ordens de Withers. A tripulação do Pompano foi informada de que seus motores estavam bem, quando na verdade descobriu-se que todos os submarinos com aquele modelo de motor precisariam em breve de uma substituição completa da usina de energia. Ele também não ouviria nada contra o torpedo Mark 14, apesar do número de torpedos gastos em dezembro de 1941 ter sido maior do que todos os torpedos gastos em tempo de guerra durante toda a história anterior da Marinha dos Estados Unidos para basicamente não conseguir nada. Durante dezembro de 1941 e janeiro de 1942, 64 alvos foram atacados com 144 torpedos, resultando em apenas 10 navios confirmados como afundados. Em troca, a Marinha dos Estados Unidos da América já havia perdido o Sea Lion, o S-36 e o S-26. Em fevereiro, apenas mais 2 navios japoneses seriam afundados, enquanto a Marinha dos Estados Unidos da América perderia o United States Ship Perch e o United States Ship Shark. A falta de coordenação com ataques do próprio lado, falhas de comunicação e torpedos, manutenção precária causando perdas e a ausência de um plano coeso para deter a marinha japonesa prejudicavam seriamente os submarinistas dos Estados Unidos da América. Alfred Sims estava a bordo do S-36 em sua última viagem, o que ilustra as condições enfrentadas por muitos submarinos dos Estados Unidos da América ao recuar de bases bombardeadas ou tomadas. Ele afirma: "Enquanto nos retirávamos de nossa área de operação, fiz uma avaliação de todos os equipamentos sob minha responsabilidade no final de sua primeira patrulha. Fomos detectados por um destruidor japonês perto da Ilha Verde. Durante a perseguição, após submergirmos, as cargas de profundidade danificaram todos os equipamentos da minha lista de inventário duvidoso e grande parte do equipamento adicional. Havia vazamentos severos de ar no sistema de sopro do tanque de lastro. Tubos do transmissor de rádio explodiram e direção elétrica falhou. A válvula de escape do motor vazou, o compressor de ar do motor do porto falhou e a lubrificação do compressor de ar do motor de estibordo falhou, travando o motor de estibordo. Ademais, múltiplos vazamentos de água marinha requeriam bombeamento constante do porão."
A tripulação suava na atmosfera fétida, trabalhando duro para consertar o suficiente e fazer o submarino funcionar. Enquanto lutávamos uma luta fútil com equipamentos falhando, aqueles de plantão perderam o controle do submarino. Devido ao carregamento de profundidade, perdemos o controle dos planos, mas o oficial de mergulho manteve o barco entre 100 e 200 pés. Na próxima rodada de cargas de profundidade, a bússola giroscópica principal falhou, mas conseguimos fazê-la funcionar novamente. O rolamento do motor principal de bombordo começou a fumar e teve que ser lubrificado à mão constantemente. A bomba de ajuste parou, e a profundidade foi mantida soprando parcialmente os tanques de lastro, inundando-os em rajadas curtas para uma flutuabilidade neutra aproximada. Enquanto isso, acima de nós, o destroyer japonês desistiu e partiu. Nunca soubemos se ficou sem cargas de profundidade ou se cansou de bater no S-36. O homem do motor e o eletricista lutaram com a propulsão à medida que as temperaturas subiam. Um homem desmaiou e o Doc o atendeu. O problema do motor de bombordo foi parcialmente reparado, mas o de estibordo permaneceu aterrado. Emergimos à noite e toda a tripulação trabalhou para colocar o barco de volta em operação. Eu tinha que consertar a hidráulica, mesmo com dores nas costas e ferramentas inadequadas. A única boa notícia era que o ar fresco nos revigorava e comíamos um pouco enquanto trabalhávamos. O barco afundou ao amanhecer. Justo quando pensei que tínhamos maquinário suficiente funcionando para relaxar, a bomba auxiliar de circulação de água do motor principal pegou fogo. Recebemos ordens para ir a Surabaya, mas os eixos travaram por falta de lubrificação. Eu e mais 2 nos esprememos no motor e nos porões e lubrificamos os eixos à mão. Só conseguimos atingir 1/3 da velocidade, mas o barco conseguiu retornar ao porto onde os reparos foram feitos de maneira improvisada. Eram os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial e o S-36 foi empurrado de volta para o mar. Nós, obstinadamente, fomos para o mar e continuamos a operar com o maquinário mal funcionando, enquanto a tripulação trabalhava para manter o barco funcionando a todo custo. Operamos até que muitas partes da maquinaria do barco quebraram, impossibilitando-nos de continuar. Então, para completar nossa existência agonizante, o velho S-36 encalhou no Recife Tacabacang. Tentamos desencalhar o barco das rochas, mas um vazamento de gás cloro no compartimento da bateria dificultou nossos esforços. Uma mensagem de rádio foi enviada e o navio holandês ATLA resgatou toda a tripulação do barco. Balançando no fundo do lançamento, refleti sobre a sorte de ter saído do S-36 antes que ela afundasse com todos a bordo. Ao mesmo tempo, senti uma certa tristeza ao ver o fim do barco que lutamos tanto para salvar. Acho que foi demais para a velha garota, ela estava exausta demais para continuar. Porém, não era só desgraça e tristeza. Barcos mais antigos, como o Argonaut, que sobreviveram às primeiras patrulhas, eram frequentemente enviados de volta aos Estados Unidos da América para grandes revisões e reformas, deixando suas tripulações experientes em terra firme. Muitos destes foram redistribuídos para novos barcos que vinham no sentido oposto. Richard O'Kane, por exemplo, se tornaria uma lenda no serviço de submarinos da Marinha dos Estados Unidos da América. Ele começou a guerra como oficial a bordo da coleção de falhas que era vagamente chamada de Argonaut. Mas quando o velho barco chegou de volta à Ilha Mar, ele foi imediatamente transferido para a posição de oficial executivo no novíssimo United States Ship Wahoo, uma classe gato que ainda estava se preparando para a comissão. Apesar de seus muitos defeitos, o almirante Withers ordenou que a primeira onda de relatórios de patrulha de guerra circulasse por toda a frota de submarinos, dando ao serviço uma pequena vantagem enquanto os submarinos se preparavam para suas primeiras ou segundas patrulhas de guerra. Contudo, ele parecia não ter estratégia específica, desconfiava dos relatórios de inteligência após Pearl Harbor e se deparou com o que apresentou como um dilema do tipo Pega 22. Os capitães insistiam que o novo detonador Mark VI e o torpedo Mark XIV associado não funcionavam. Eles queriam modificar as armas para detonar apenas por contato. Mas para Withers, em algum lugar na região, cerca de 400 torpedos, talvez um pouco mais, já sumiram. Muitos deles foram explodidos por ataques japoneses em Cavite, e o restante foi lançado em grande parte sem resultado nos navios da marinha japonesa. A produção era lenta e improvável de aumentar antes do verão, e Pearl Harbor tinha exatamente 101 torpedos restantes em estoque, ou seja, 4 recargas completas para um submarino de frota típico.
O detonador magnético no Mark XIV deveria permitir que os submarinos disparassem tiros únicos, economizando munição, enquanto as detonações por contato exigiriam de 2 a 4 torpedos para garantir um acerto. Para ele, a única solução parecia ser manter o detonador Mark VI totalmente operacional e ordenar aos capitães que usassem melhor suas armas. As tripulações de submarinos dos Estados Unidos da América começavam a sentir que todos e tudo fora de seus buracos de pressão estavam contra eles, o que era totalmente inútil para elas. Alguns começaram a modificar o detonador Mark VI de qualquer maneira, em segredo. Outros foram mais diretos sobre o tópico. O capitão John Datter, do United States Ship Tuner, disparou uma série de torpedos em um cargueiro sem nenhum efeito. Ele desativou o detonador magnético, encontrou um novo alvo e o afundou. Ele incluiu isso em seu relatório de patrulha de guerra que circulou e desencadeou uma discussão acalorada entre Withers e Datter, com o almirante furioso pela desobediência de suas ordens e o capitão igualmente furioso pela aparente recusa em ver o bom senso. Com um humor quase macabro, o comandante George Crawford assumiu o comando da divisão de submarinos 43 em março de 1942, relatando que apenas a Marinha Real parecia ouvir os subcapitães dos Estados Unidos da América. Sua tarefa imediatamente anterior havia sido parte da equipe do adido naval em Londres, onde eles foram instruídos a tentar oferecer o detonador Mark VI aos britânicos. O escritório do adido observou que britânicos e, segundo a Intel, alemães enfrentaram problemas com seus detonadores magnéticos. No momento, eles estão consertando-os ou usando apenas configurações de contato, a depender do tipo de torpedo. O oficial da Marinha Real, que recebeu a oferta do detonador que todos na frente do Pacífico sabiam que os capitães da Marinha dos Estados Unidos da América odiavam, respondeu dizendo que a extrema engenhosidade deste instrumento o cegava, para sua total inutilidade. Avaliando a situação, Crawford ordenou que todos os seus submarinos desativassem o detonador magnético. Withers contrariou a ordem e ameaçou remover Crawford. Descobriu-se que o problema ia além da logística. Withers havia trabalhado no desenvolvimento do detonador Mark VI, estando pessoalmente investido em seu funcionamento conforme o planejado, independente da realidade. Isso parece ter sido a base de uma mentalidade que se tornou cada vez mais inútil. Tambor relatou em abril que, além do detonador, o próprio Mark XIV estava funcionando consistentemente muito fundo. O Bureau de Ordnance já havia confirmado isso em alguns testes até este ponto, mas o Withers se recusou a ouvir tanto os relatórios da linha de frente quanto os de retaguarda, e Biord logo mudou sua abordagem, já que seus testes mostraram uma profundidade de apenas 4 pés, em oposição aos 11 a 12 pés relatados pelos submarinistas. A primavera de 1942 trouxe mudanças, algumas positivas, outras nem tanto. Os submarinos da frota asiática têm um novo almirante de esquadra, Charles Lockwood. Ele havia sido anteriormente o chefe de Crawford na estação do adido naval em Londres e confiava em seus capitães. Ele também abriu uma linha direta com o escritório do almirante King a caminho de assumir seu novo comando, o que foi bom, pois em maio o almirante Withers foi removido do comando dos submarinos da frota do Pacífico e transferido para o supervisor Shipyard. Infelizmente, seu substituto, Robert English, tinha praticamente a mesma opinião que Withers quando se tratava do torpedo Mark XIV e seu detonador. Os problemas que isso causou tornaram-se aparentes após a Batalha de Midway. O velho e rangente United States Ship Nautilus passou 7 horas duelando com aeronaves e destroyers japoneses. Sua recompensa foi a visão do porta-aviões Kaga danificado e em chamas. O capitão lançou uma sequência de 4 torpedos, um dos quais falhou ao lançar, mas os outros 3 partiram refletindo uma direção perfeita. Um passou pelo Kaga logo à frente, outro passou de maneira semelhante logo atrás, e o último atingiu o navio bem no centro, onde prontamente falhou em explodir. A única contribuição que o submarino Valiant fez foi em fornecer uma balsa salva-vidas um tanto inesperada para o oficial assistente de controle de danos Yoshio Kunisada, que se encontrou na água ao lado do corpo principal do torpedo, cuja ogiva havia se soltado dentro do casco do porta-aviões, após o que a seção principal, um pouco mais leve, flutuou até a superfície.
De volta à Austrália, agora lar do que restava da frota asiática, Lockwood foi informado por Biord em junho que seus capitães eram simplesmente incompetentes e que não havia nada de errado com os torpedos. Irritado, Lockwood montou sua própria instalação de teste e comprovou que os torpedos estavam navegando cerca de 4 metros mais profundos, conforme relatado por seus homens. Biord alegou que seus testes eram inválidos, pois eles não foram envolvidos. Lockwood ignorou a resposta deles, enviou seus dados diretamente ao almirante King e ordenou que os submarinos alterassem suas configurações de profundidade. Enquanto a luta nos bastidores para fornecer armas viáveis aos submarinos continuava, eles encontraram outras formas de serem úteis. Em abril, o United States Ship Sea Raven se aproximou sorrateiramente da costa controlada pelo inimigo e resgatou 32 pilotos australianos, embora essa façanha bem-vinda tenha sido um pouco atenuada pelo fato de que o painel de controle elétrico principal do Sea Raven pegou fogo no caminho de volta, deixando-o incapacitado. O United States Ship Snapper resgatou a embarcação antes que os japoneses a descobrissem. O United States Ship Spearfish apareceu em maio com enfermeiras e tripulação naval, sendo os últimos a escapar de Corregidor antes da queda. No caminho, o capitão do Spearfish atingiu 2 navios de carga japoneses graças às configurações de torpedo alteradas de Lockwood. O United States Ship Skipjack reivindicou 3 cargueiros em sua patrulha e o United States Ship Tortog, uma transferência dos submarinos da Frota do Pacífico, apareceu, tendo transitado para a Austrália a partir de Pearl Harbor, via ilhas controladas pelos japoneses, reivindicando os submarinos japoneses RO-30 e RI-28. O Salmon pensou que tinha abatido o cruzador Yubari, mas na verdade, se algo realmente afundou um alvo muito mais valioso, o Asahi de 11.441 toneladas, um navio de reparo carregado com peças sobressalentes, equipamentos e oficinas para apoiar os esforços de guerra da marinha japonesa. 1942 continuou a avançar, e nos 9 meses após março, apenas mais 3 submarinos seriam perdidos, nenhum por ação inimiga. Os submarinos S-27 e S-39 encalharam e foram destruídos acidentalmente. O Grunion foi vítima de seu próprio torpedo, Mark 14. Dos 4 torpedos disparados no navio de carga Kanomaru, 2 atingiram sem explodir. Um passou por baixo e o último errou, voltando e atingindo a torre de comando do Grunion, também sem explodir. O submarino debilitado desceu além de sua profundidade limite e implodiu. Ao retornar à Austrália, Lockwood buscou fazer mais melhorias. Ele estabeleceu um pequeno posto de abastecimento na costa noroeste da Austrália, adicionando 4 dias de autonomia aos seus submarinos, permitindo reabastecer antes de seguir para águas perigosas. Ele também aprimorou as instalações em Fremantle, permitindo que os maiores submarinos da frota dos Estados Unidos da América fossem retirados da água para reparos e limpeza, mesmo com o suprimento cada vez menor de torpedos, chegando a enviar submarinos com menos torpedos que o necessário apenas para garantir que todos tivessem algum armamento. Ainda assim, o número de navios inimigos atingidos aumentou no início do verão, embora no meio do verão isso tenha diminuído novamente à medida que os japoneses consolidaram seus novos ganhos e as rotas de navegação mudaram. No outono, houve alívio adicional, pois a maioria dos sobreviventes barcos da classe S, que passaram quase um ano de guerra nos trópicos sem ar-condicionado, retornaram aos Estados Unidos como embarcações de treinamento, sendo substituídos por submarinos modernos do tipo Gato. Antes da partida, o S-40-4 vingou a primeira batalha da ilha de Savo, afundando o cruzador pesado Kako em sua viagem de retorno. Nesse período, a imprensa se revelou um inimigo mais letal que os japoneses, pois um artigo divulgou que os submarinos americanos não temiam os destroyers japoneses, já que suas cargas de profundidade eram leves demais para danificá-los e não atingiam profundidade suficiente. No final de 1942, a marinha japonesa aumentou repentinamente e significativamente as configurações de profundidade de suas cargas de profundidade, o que teria efeitos substanciais em 1943. Ademais, no outono, a situação dos torpedos se tornava ainda mais crítica. Um total de 3 dúzias de novos torpedos chegaram em agosto e setembro combinados, mas os submarinos dos Estados Unidos da América baseados na Austrália gastaram 153 no mesmo período de tempo. Assim, 5 submarinos receberam 8 torpedos cada, em vez dos habituais 24, e foram carregados com minas para colocar 5 campos minados simultaneamente.
Durante a campanha de Guadalcanal, os submarinos foram convocados para entregar suprimentos essenciais e resgatar aviadores abatidos, especialmente com as batalhas das Ilhas Salomão, Orientais e Santa Cruz e operações contínuas próximas ao Campo Henderson. Os submarinos dos Estados Unidos da América começaram a atacar navios de suprimentos inimigos nesta área de combate, além de entregar e recolher observadores costeiros e pequenas equipes de soldados atrás das linhas inimigas. E os poucos sobreviventes atrás das linhas inimigas. Mas com o inverno próximo vieram boas notícias. Mesmo não sendo totalmente confiável, a edição de contato do Mark XIV era um pouco viável. Com isso, novos barcos e comandantes mais agressivos, o número de navios japoneses afundados começou a aumentar, com quase a mesma tonelagem nos últimos 3 meses de 1942 em comparação aos 10 meses de guerra anteriores. Apesar do muito trabalho pela frente, as linhas de frente estabilizadas, um contra-ataque limitado em andamento e melhorias graduais nos submarinos, equipamentos e, principalmente, nos torpedos, trouxeram perspectivas mais positivas para os homens do Serviço de Submarinos dos Estados Unidos da América. 1943 provaria ser um ano crucial, mas isso é uma história para outra hora.